Boa, Olá a todos, nós estamos aqui hoje para entrevistar uma pessoa incrível que eu conheci essa semana, chamada Gilvan Falcão. E é claro que ele vai falar um pouco dele, né? Porque, gente, é um currículo vasto e eu quero muito que ele se apresente. Gilvan, seja muito bem-vindo ao Empodera Business Talk Show. Nesse talk show que traz pessoas, personalidades que fazem a diferença no mundo, e com certeza você é uma delas, é uma das pessoas assim que realmente faz acontecer. E eu quero muito que você se apresente agora para os nossos internautas, para as pessoas que estão nos assistindo agora. Primeiro, Mel, eu quero te agradecer pelo convite, mas, acima de tudo, eu quero parabenizar pela iniciativa. Esse espaço que você abre para compartilhar experiências com as pessoas é algo que as pessoas deveriam usar como referência, tá certo? Então, meus parabéns e digo a você que eu estou me sentindo muito feliz e honrado de estar trocando ideias e experiência com todo esse universo de pessoas com que você alcança. Amém. Falar Então, um pouco de mim, falar um pouco de mim é uma coisa, por mais que a gente queira simplificar, a gente tem que falar um pouco da origem. Eu sou natural do Recife, atualmente eu me encontro na cidade de Uberaba há 22 anos. Tenho uma formação na área de tecnologia, eu sou formado em ciência da computação há mais de 30 anos. Além disso, eu tenho especialização em análise de sistemas, tive a oportunidade de fazer um MBA voltado para gestão e gestão de negócio, porque vivemos em um mundo onde tudo é negócio. verdade. E o mais importante, as pessoas esquecem, muitas vezes, que elas devem ser vendedoras do seu melhor produto, que é a própria pessoa. Exato. Além disso, eu tive também a oportunidade de fazer um curso de direito para que a gente possa melhor identificar não só as oportunidades, mas como incluí-las. E, acima de tudo, eu tenho uma consultoria chamada G Falcão Consultoria. Também tenho uma empresa que chama-se Tagify, que ela é voltada para uma plataforma que consegue transformar o que as pessoas estão acostumadas a ver, que é QR Code, em um QR Code dinâmico, mas muito além disso. Bem, uma coisa eu lhe digo, eu sou um eterno empreendedor e É. defendo o empreendedorismo muito. Então, esse é um pouco de Gilvan. Então somos dois aqui, viu? É verdade. O Percebi empreendedorismo isso. O empreendedorismo, Gilvan, eu percebo, né, que aconteceu comigo também, e com muitas pessoas que eu converso, ele tem ele veio de uma referência. Quem foi a sua referência desde a sua infância? Quem foi essa pessoa que instigou em você, né, esse amor pelo empreendedorismo, essa paixão? Olha, eu fui fomentado muito pela minha mãe. A minha mãe, ela era uma verdadeira empreendedora. Mesmo iniciando, tendo a sua vida profissional naquela época, com 17 anos, tá certo? Ela começou a ver que você tem que ter um propósito. Sem ter um propósito, não vale a pena você pensar que é empreendedor. E essa pessoa, essa minha mãe, ela é assim uma referência para mim e eu consegui entender duas coisas que para mim é fundamental. Primeiro, como você deve valorizar o seu produto você. Primeira coisa. E a segunda coisa, você sozinho não faz nada. Então, o sucesso no singular, ele é muito isolado. O sucesso só tem sentido quando é no plural. E para ser no plural, você tem que fazer com que as pessoas que estão próximas a você também possam usufruir desse sucesso. Então, para mim,
praticar isso é verdadeiramente algo que eu me sinto bem e eu faço isso com frequência. Maravilha. É exatamente isso. A mãe da gente, os pais da gente, né, são realmente nossas referências, né? Porque a gente Verdade. vai seguir o exemplo deles, né? Tudo que ele Sim, nos fala, tudo que a gente vê, ouve e sente, a gente vai realmente trazer coisas boas e às vezes também coisas não muito boas que a gente vai replicar. E é importante que a gente identifique o que não é bom para que a gente realmente refaça a rota, não é verdade? o que eu vejo muitas vezes é o seguinte: todo caso requer um estudo, toda situação requer um estudo. E todo estudo você tem que analisar alguns fatos, que é o teu grau de maturidade, como é que você vai entregar aquilo para o meio na qual você convive. Porque não existe fórmula, existe sim algo que você quer compartilhar, que é o teu conhecimento. E com base no teu conhecimento, na tua maturidade, é que você vai construir um ecossistema, uma rede de relacionamentos. Exatamente. Ivan, o nosso programa, ele é focado, né, na vida, carreira e negócios. E, assim, hoje tem muita gente que não sabe, está muito perdida, sem saber qual é a profissão que vai seguir. Às vezes já trabalha em algo que não está satisfeito, né? E eu vi que você tem várias formações aí, e eu acho que acredito que uma das primeiras foi a tecnologia da informação, não é isso? Sim, sim, Como sim. você identificou esse momento para você dizer, eu quero fazer tecnologia da informação? O que fez você identificar esse dom, né? Essa sua pergunta é muito interessante. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, mas eu queria ser engenheiro eletrônico. E eu fiz minha primeira opção na época quando eu fiz vestibular, você tinha várias opções. Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Não sei hoje como é que funciona isso, mas na minha época funcionava. Então eu coloquei a minha primeira opção em engenharia elétrica, que depois eu ia me especializar na área de eletrônica. Segunda opção, eu coloquei, um amigo meu disse, olha, tem um negócio chamado informática, que é a mesma coisa, Gilvan. Eu digo, sério? Nem sabia o que era isso. Há 30 anos atrás, isso nem. E aí eu coloquei como segunda opção informática. E a minha terceira opção eu ainda repeti informática. E o que aconteceu? Eu entrei em informática. Quando eu entrei em informática, eu fui apresentado a uma cadeira chamada lógica. Antes de aprender a programar, que a minha primeira linguagem de programação foi Fortran. E quando eu aprendi lógica, eu me encantei. E isso virou um encanto que até hoje persiste. Então, a parte da ciência da computação, da informática, me fez eu aprender uma outra coisa. Eu, para te atender, eu tinha que entender o que você faz. Para entender o que você faz, você tinha que me explicar com todos os detalhes e tirando os mistérios. Então, isso me fez eu ter uma visão muito ampla sobre cada coisa e cada vez mais me fascinava. E o produto que eu entregava para você é fazer com que aqueles processos pudessem ser automatizados e validados, transformando algo que as pessoas conhecem como dado, processado isso, gerando informação. E isso me encantou. E me encanta até hoje. Na verdade, me encanta até hoje. Que legal. Foi assim que eu entrei nesse mundo, E nesse aí, universo que eu convivo. depois que você, durante a faculdade, você já começou a trabalhar ou você só trabalhou depois? Como foi que você integrou, né, na parte profissional mesmo para atuar na área? Na época, quando eu optei, já comecei a aprender a linguagem de programação, a minha primeira linguagem de programação comercial foi chamada de COBOL. E como programador COBOL, já existia mercado. Então, mesmo antes de sair no curso concluído, eu comecei a ser programador. Tanto é que eu tive toda uma evolução. Eu comecei como programador, depois eu fui ser analista de sistemas, passei por várias etapas nessa área, até ser responsável por um pool de programação e galguei a posição de ser gerente de tecnologia. E nisso você começa
a ter. Então, essa evolução foi gradual e eu tive a oportunidade de conviver com a evolução também tecnológica. Então, algumas pessoas, quando falam lá que Assembler, eu programei em Assembler. Quando o pessoal fala lá sobre o CP500, eu trabalhei com o CP500. Então, me sinto muito confortável hoje de trocar ideias sobre aquelas estruturas iniciais, como também a você ter a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, e também a inteligência artificial, que é hoje algo que encanta. Mas antes de encantar, você tem que fazer o seguinte: você tem que usar o que Einstein dizia. O que move o mundo não são as respostas. O que move o mundo são as perguntas. Se você não souber fazer uma formalização daquilo que você quer perguntar, a inteligência artificial não vai te atender. Então, o propósito é saber perguntar. E se a resposta não for adequada, lembre-se que você precisa rever a sua pergunta. A sua pergunta, exatamente. Muito bom, muito bom. Aí, veja só, a gente está ainda percorrendo aí sua carreira profissional. Eu lembro quando eu era estudante, eu participava dos congressos da Federação dos Estudantes de Administração, que é FENEAD, na época. E eu tive a Hum, oportunidade de ir até a Foz do Iguaçu para um evento lá, pela federação, eu representava a faculdade porque eu era presidente do diretório acadêmico da show de faculdade. bola. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi aqueles palestrantes tudo renomados, né? Nossa, fulano de tal. Eu nem lembro mais o nome, mas assim, nossa, era o auge, né? Da época. E aí eu ficava assim, meu Deus, como deve ser muito legal ser palestrante. Como será que se torna palestrante? E eu, curiosamente, quando ele terminou a palestra, eu fui até ele e disse assim: parabéns por sua palestra. Agora eu queria saber como é que a gente pode se tornar, como é que a gente se torna palestrante? E aí ele disse assim, sabiamente, ele disse o seguinte: quando você se tornar especialista em um assunto, as pessoas automaticamente irão te convidar. Isso procede muito. Eu tive um desafio muito grande na vida. Quando eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais, empresas familiares e empresas de processo bem estruturados. Empresas pequenas, médias e grandes, em segmento do sucroalcooleiro, da pecuária, da hospitalar, a parte também pública e privada. Então, mas em um determinado momento eu abri a minha consultoria, G Falcão Consultoria, e eu tive uma primeira surpresa. Eu acredito que você que está abrindo o seu negócio, está abrindo a sua empresa, talvez tenha vivenciado ou possa vir a vivenciar isso. Como consultor na área de tecnologia, tentando voltar para melhorar os processos e analisar melhor a utilização do que é adquirido, eu me deparei com algumas situações do tipo: Gilvan, você sabe formatar o HD do meu computador? E aí eu disse: eu pago as pessoas para fazer isso. Gilvan, você sabe configurar o Wi-Fi do nosso escritório? Então eu vi que eu estava tendo uma dificuldade muito grande em tentar mostrar para as pessoas o que eu realmente fazia e o que é que eu poderia melhor contribuir para o dia a dia das pessoas. Porque quem Nisso, faz um amigo tudo meu, acaba não fazendo nada. exatamente. Então, um amigo meu chegou para mim e disse assim: Gilvan, será que as pessoas estão sabendo o que você faz? Lembre-se, quem manda na conversa não é quem fala. Quem manda na conversa é quem escuta. Então, você que está nos escutando agora, eu, como estou falando, eu tenho que ter duas preocupações. A primeira, em saber o que eu estou falando. E a segunda, em motivar você a ter interesse em me escutar. Então, isso é a função de quem fala. E ele disse: olha, Gilvan, por que você não faz uma palestra? Eu disse: sério? Ele disse: sério? Então, tá bom, eu vou fazer uma palestra. Você vai me dar quanto tempo para falar nessa palestra? Eu vou lhe dar 20 minutos. Eita, Então, minha primeira meu Deus palestra do céu. teve o tempo de 20 minutos. E o tema dessa minha palestra foi assim, ó, eu me recordo muito, porque é um dos exemplos que eu falo, foi fazer mais com menos, uma visão além da redução de custo. E ele disse o seguinte: você explicou o que é.
cada pessoa vai entender de uma forma, e isso vai gerar dúvidas. Dúvidas é consultoria, Gilvan. Eu disse, você acredita que eu não tinha pensado nisso? E foi assim que eu me tornei palestrante. Bastante. Quando eu me tornei palestrante, eu descobri uma outra coisa que é muito séria. As pessoas vão nos eventos e elas não sabem diferenciar duas coisas: network e happy hour. Network é quando você vai num evento e conhece pessoas novas, sabe o que elas fazem e elas também sabem o que você faz e você consegue, de alguma forma, contactar depois do evento. Isso é network. Happy hour é quando você encontra amigos ou pessoas conhecidas que você dificilmente convive e você tem um bom momento. Então as pessoas começaram a fazer constantemente happy hour. E eu comecei a me especializar em orientar as pessoas a fazerem network. Tanto é que eu me especializei em orientar pessoas, fazer mentoria sobre melhor utilizar os seus contatos ou os novos contatos como network. Fiz até um material que em breve eu vou mostrar a vocês chamado O Mapa do Network, tá certo? Quero, Que é uma quero forma que você tudo. vai ter para ver. Gilvan, agora me diga uma coisa. Em que momento você achou necessário? Você já explicou um pouco, mas assim, em que momento você achou necessário fazer direito? Se formar em direito? Ah, isso foi interessante. Eu trabalhei numa multinacional russa. E nessa multinacional russa tinha o seguinte: nós tínhamos uma diferença de horário, do fuso horário, de 5 horas. Então, quando tinha aqui 10 horas, tá certo? Lá era 15 horas. E quando acabava o dia aqui, tá certo? Lá praticamente começava, não exatamente, mas tinham esses intervalos. A pressão dessa empresa era muito grande. Amigos meus que trabalhavam em uma determinadas áreas começou a dizer o seguinte: Gilvan, eu estou indo no psicólogo, estou indo no psiquiatra, eu acho que eu vou tomar tarja preta, não sei o que lá. E tudo isso gerou. E eu tive a oportunidade de ter um insight. Foi um insight, não foi nada mais do que isso. Eu passei em frente de uma universidade e eu disse: será que tem algum curso para eu passar o tempo? E quando eu cheguei lá e perguntei quais são os cursos que tem, e a pessoa disse assim: olha, tem um curso de direito. Eu disse: olha, eu já sou formado, tenho concluído um curso. E ela disse: se você chegar com seus documentos que provem comprovem isso, você não precisa fazer vestibular. Você entra como portador de diploma. Veja, o custo que eu ia ter mensal para pagar o curso de direito era mais barato do que pagar o estágio preta, além dos outros profissionais. Foi assim que eu entrei no curso de direito. E o Nossa, curso de direito me abriu uma mente, uma visão que eu recomendo que todo mundo tenha a oportunidade de pelo menos saber como são os seus direitos, não só como cidadão, é mas importante. que você também analisar como você é dentro dessa nossa sociedade. Então, isso me abriu muito e me ajuda hoje, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é algo que tanto atinge pequenas, médias e grandes empresas, privadas e públicas, todas elas são contempladas por essa lei. E isso me dá uma visão muito grande. Com certeza. Eu acredito que acho que todo mundo deveria fazer um curso de administração, de direito e de psicologia. Fundamental. Concordo com você. Tá Três certo? cursos assim que eu. E tratamos de algo que nada mais é do que são pessoas. Sim, Não existe negócios com CNPJ. Tem que ter com CPF. Depois a consequência chega. perfeito. É exatamente isso que eu penso. É, eu vejo também aqui que você tem você também participa do Rotary Club, tem alguns projetos sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho deles, que eu achei muito interessante quando a gente conversou. E depois eu quero saber do Tagfy. Esse aí é a Tá cereja bom. de bolo. Eu vou começar o seguinte. Eu sou rotariano. Eu estou agora na iminência de começar
como presidente do clube na qual eu faço parte, que é o Rotary Clube Uberaba. Eu fui eleito presidente na gestão 2025-2026. A visão do Rotary é uma visão social, olhar para a sociedade com a forma de vamos fazer o bem sem olhar para quem. E isso é muito interessante, porque eu estou presidente de uma associação chamada AIFAS, Associação Ivanete Falcão Amor Solidário, que Como hoje, é que só letra esse aí faz? Aí faz, AIFAS, tá. Aí faz. Tá. E nessa associação nós é, contribuímos para a sociedade orientando as famílias que têm neurodivergentes, pessoas que têm TDAH, TEA, TOD, pessoas, famílias atípicas. Estamos hoje fazendo uma parceria com as empresas que elas doam cordão, e elas doam cordão tanto de girassol quanto de quebra-cabeça, colocando a sua logomarca neles, e nós doamos isso para Le- as pessoas que necessitam. Além disso, nós estamos lançando também uma identidade para essas pessoas que elas têm, aí eu vou falar depois, ó, esse QR Code dinâmico, aonde a imagem não muda, o conteúdo pode ser mudado sem você perder isso. Então, as pessoas podem ter aqui a imagem da pessoa, isso não isenta ela ter uma carteira de identificação, como o laudo e a CIP-TEA, mas ela vai ter aqui uma pessoa que vai poder explicar melhor quem é essa pessoa em questão. Esse crachá aqui é de uma imagem de uma criança que não existe, e nós fomos de um site que se chama This Person Not Exist, e aí nós pegamos essa imagem para não gerar nenhum tipo de constrangimento, então ela não existe, tá certo? Isso tanto para as pessoas que são também, essa criança aqui também não existe, tá? E esse crachá é algo que tem. Então isso calhou que o Rotary, nesse ano, no nosso distrito, que é o 4.770, ele vai fazer um trabalho voltado para pessoas porque o autismo não tem cura. Pessoas que são neurodivergentes de famílias atípicas. Então, nós abraçamos isso, não só como rotariana, não só como AIFAS, mas também como cidadãos. Tá só? Muito bom. Então, o nosso propósito. Sensacional. E para você que está nos assistindo agora, se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, ativa o sininho para, olha, vem mais coisa por aí, viu? Para você não perder próximos conteúdos, porque agora vem a Tagify. Você vai ficar louco com a Tagify, porque, gente, eu conheci e fiquei alucinada, porque eu já disse assim, eu já quero para minha empresa e você vai querer para a sua também. Ela vai servir para vários negócios que você tem. E eu já vou perguntando logo, Gilvan, o que é a Tagify? Bem, eu quero só aproveitar e dizer que eu já estou inscrito no canal e ativei o sininho das notificações. Aí Então, sim, se você não fez isso, vou te dar um conselho de forma gratuita e eficiente. Faça logo, agora. Bem, pessoal, a... quando eu vou falar de Tagfaz, antes eu quero fazer uma situação antes de você entender o que é esse universo. Primeiro, vivemos em um mundo que o telefone deixou de ser telefone e virou o nosso amigo íntimo. Ele vai desde a sala à área mais reservada da casa, como você sai sem a sua carteira, mas você sai com o seu telefone. Você esquece a sua bolsa, mas você não esquece o seu telefone. Por quê? Porque no seu telefone, no seu smartphone, independente de ser iPhone ou smartphone, independente disso, você tem o seu cartão de crédito, você tem a máquina fotográfica, você tem o seu meio de comunicação mais eficiente, que é o WhatsApp, Telegram e qualquer outra rede, você tem um despertador,
você tem um conjunto. E o que é que acontece? Tem algumas pessoas que têm uma dificuldade. E qual é a dificuldade? Chama-se o teclado. O teclado é algo monstruoso. Você chega aqui e diz assim, Gilvan, eu quero fazer um texto. Tá bom, quando você bota o bendito texto e vai escrever no texto, o seu dedinho bate o 9 pensando que é o 7. Bate o 6 pensando que é o 2. E isso fez com que houvesse um despertar de facilidade. E esse despertar chama-se QR Code. E o QR Code teve uma situação muito difícil. Por que difícil? Porque antigamente os telefones não tinham um dispositivo chamado câmera que lê código QR Code. E isso fazia com que você tinha que baixar um aplicativo, ou grátis, ou pago, para fazer a leitura disso. Lembre-se, É entre verdade. você ter o seu equipamento instalado um leitor de QR Code e você ter as suas fotos, sabe qual é o espaço que vai ser utilizado? Adivinha? O das fotos. Então você desinstala. Então, com isso, as pessoas começaram a ver que, com a chegada da habilidade, dessa facilidade de ler o QR Code pela câmera, isso virou uma verdadeira, assim, utilização. Eu utilizo o QR Code aonde? Ó, no cardápio, no Pix. Eu quero fazer eu quero ler o seu WhatsApp. Ah, tem um QR Code. Ah, eu quero ver o seu Instagram, tem um QR Code. E tudo foi usado de uma forma muito rápida. Só tem algumas coisas. Ah, existe um. Qual é a máxima do QR Code clássico? Estou falando do clássico. Esse QR Code aqui, a imagem, não muda. Por quê? Ela está apontando para o meu WhatsApp. Tudo bem. Só que se esse WhatsApp aqui der algum problema, essa imagem, ela funciona mais ou menos assim. Caixa de fósforo, não está me fazendo propaganda, tá certo? E eu vou acender. Acender. Pegar aqui, ó. Funciona? Funciona. O QR Code vai funcionar? Vai funcionar. Até acontecer isso. Se der um problema, você não acende de novo o fósforo. Você perde tudo isso. Pessoas dizem assim: Gilvan, eu coloquei o QR Code aqui. E se o QR Code está quebrado, você pode jogar fora. Gilvan, eu fiz 1000 cartões de visita. E se o QR Code está quebrado, pode jogar fora. Gilvan, tem solução? Tem. Aí fizeram um QR Code chamado dinâmico. E a plataforma Tagify, na verdade, transforma esse QR Code em dinâmico. Ó, você acende uma vez, você acende duas, três, quatro. Ah, eu quero mandar para um WhatsApp. Ah, bota lá. Você quer mandar para um Instagram? Ah, bota lá. Eu quero botar uma foto, um vídeo, um áudio, um PDF. Bem, isso faz com que você tenha um QR Code dinâmico. Detalhe, existe uma máxima, Mel, que diz assim: se você não contabiliza, se você não quantifica, você não gerencia. Então, algumas pessoas não sabem quantas visualizações fez esse QR Code, independente de ser dinâmico. Então, a plataforma Tagify faz o quê? Ela faz o seguinte: o seu QR Code é dinâmico. Você consegue saber quantas visualizações teve. Você consegue saber o horário das visualizações. Você consegue saber a localização de onde foi lida. Gilvan, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está sendo infringida? Não, porque nós nos baseamos na conexão que você está fazendo na internet. Então, eu consigo lhe oferecer dados de que hora está sendo visto, dados de que tipo de aparelho está sendo visto, se é um telefone iPhone ou Android, ou se é um computador. Se você tem tudo isso, nós fazemos dentro da plataforma Tagify. E ainda mais, nós conseguimos fazer que você tenha um QR Code e que no meio do QR Code tenha a sua propaganda, que você possa colocar a sua logomarca, que você pode fazer qualquer coisa. Aí eu te pergunto, Gilvan, eu gosto de presentear os meus clientes. Que bom, parabéns. Brindes são importantes. Brinde é uma forma de ser lembrado. Essa pessoa aqui deu um brinde. Ó, tem um brinde aqui, um porta-celular.
Teve uma briga para conseguir isso, Mel, você não tem nem ideia. Só Sério? que ele botou a logomarca. Ele não botou nada. Agora imagine se ele coloca QR Code. um QR Code Tagify. De nada. Ele consegue ver. Ele consegue ver o quê? Ele consegue ver que essa camisa aqui fala com o QR Code. Não é com a logomarca. Não sei se está dando para ver. É um QR Code. Tá oscilando. A plataforma Tagify transforma o seu brinde em algo que fala. Esse Pronto, brinde aqui, perfeito. ele pode falar com você, com um áudio, um vídeo, um PDF, um formulário. Então, você pode fazer com que o teu funcionário esteja atualizado. Então, o que é que eu quero dizer com isso, Mel? Toda vez que você faz um investimento e você não tem uma contingência para alguma situação que possa vir a acontecer, não é que seu investimento está errado. O seu risco é maior. Então, tem algumas pessoas que vão e dizem assim: vou mandar fazer 10.000 panfletos. Que bom! Aí o que é que descobre? O QR Code que ele pegou foi um QR Code grátis que tem um tempo de validade. E quando o tempo de validade acaba, 10.000 panfletos fora. Olha, esse cidadão aqui, ele manda todo dia a mensagem de fé. Só Não, que ele manda mensagem de fé pelo WhatsApp, pelo QR Code. Alguém está tomando a, o café e ele vai ler o QR Code. Só as pessoas que estão no grupo? Não, geral. Então, pessoal, investir, invista certo. Por quê? Porque é muito mais difícil você querer explicar que aquele investimento foi feito de forma errada. Tagfy transforma o seu negócio em algo dinâmico. Eu não mando para o Instagram, eu mando para a postagem do Instagram. Eu não mando para um menu de links que a pessoa vai dizer: o que é que eu quero que você faça? As pessoas mandam, Mel, para o Instagram e quer que a pessoa descubra qual é a promoção do dia. O evento. Mel, você tem um projeto que dá voz às pessoas. Você tem um projeto que eu posso até dizer o seguinte: é um Airbus, porque você, na verdade, fez a primeira parte do seu projeto, aonde teve primeira classe, segunda classe e a classe econômica. Mas tem um detalhe que eu vejo. Imagina você mandar para o seu cliente a informação do que ele aprendeu. Porque tem pessoas que elas querem ter o conhecimento, só que elas não conseguem encontrar o conhecimento porque não são orientadas. Isso acontece com mentoria, isso acontece com tudo. Tagfy soluciona. Ó, aqui tem o meu WhatsApp e eu te explico de uma forma tranquila e colocando em prática. Eu não sei se eu me alonguei, mas eu Ivan, digo a você, eu sou apaixonado pela essa tecnologia. é Essa plataforma perceptível. faz a diferença. É perceptível a sua paixão, né? A gente sente isso, né? Sente. E eu queria saber, assim, hoje, qual o seu maior público na Tagfy? Olha, você tem que ver que o público tem, na área de eventos, na área de comunicação, colocar um outdoor, Mel, um outdoor que tem um QR Code, Tagfy. E as pessoas diziam assim: leia o QR Code e surpreenda-se. Sério, E tinha no as... outdoor? Tinha no outdoor? Exatamente. Isso. E a pessoa lia e se surpreendia. E ele sabia qual é o melhor horário. Eu hoje, estou dizendo isso em avant premiere para você. Mandei fazer uma camisa que ela tem atrás um QR Code 20 por 20 e diz assim, com essa mesma frase: leia o QR Code e surpreenda-se. Porque Gostei. nesse Eu QR gostei Code, dessa sabe o que é que eu vou pesquisa. dizer? Eu Sabe o que gostei é que eu dessa vou dizer? pesquisa. Eu mudo quando eu quiser, mas eu vou dizer assim: eu vou passar uma semana fazendo a seguinte colocação:
Quando a pessoa lê o QR Code, eu vou fazer um vídeo e dizer assim: será que seria interessante se fosse a sua marca? Quer saber mais? Me chama que eu te explico. Amei! Você é genial, Gilvan. Você é muito criativo. Bondade sua, meu. Você é um cara excepcional, né? Sorte a minha de conhecer a Raquel Silva e ela me levar para Olha, aquele grupo maravilhoso e a gente se conhecer lá. Raquel é uma pessoa muito. Conexões, né? As conexões falando mais alto, sempre. Quando eu vim aqui para Minas, eu escutei uma frase que eu questionei na hora, porque acreditei que a pessoa estava falando errado. Ela disse assim, eu disse, isso é uma coincidência. Ela disse, não, Gilvan, isso é uma deusdência. Aí eu disse, deusdência? Eu nunca vi essa palavra. Ela disse, deusdência é quando aquilo existe, só que você ainda não está com maturidade para enxergar. Então, quando eu tive a oportunidade de falar com você, Mel, teve uma coisa muito interessante. Você tem uma capacidade de empatia enorme. Você tem. Quem não conhece a história da Mel, eu vou dizer para você. Você precisa conhecer. Ela não é só uma pessoa que faz a diferença. Ela tem uma coisa que é muito interessante. Ela proporciona você fazer a diferença. Isso é o que faz a diferença. É, as pessoas falam, Gilvan, é importante criar rapport. É importante, mas é importante criar empatia. Porque empatia é você se colocar no lugar do outro. E por estar no lugar do outro, você consegue agir de forma tranquila para ajudar o outro. Eu digo sempre, Mel, que as pessoas fazem assim. Não, Gilvan, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Engana-se. Não, não é só sair da ilha. Você tem que sair da ilha da forma certa. Você só vai ver a ilha se você sair por cima. E se você sair por cima, você só consegue isso de uma forma, sem perder os seus valores. Então, Mel, isso você tem. E isso eu te admiro. Obrigada, Giovana. Admiração recíproca, porque quando Gratidão. eu conheci, né, eu soube da sua existência pela Raquel, eu fui lá pesquisar seu Instagram, pesquisar, acredito que foi seu Instagram que ela me passou. Foi seu Instagram. E aí eu cliquei no link lá, e aí eu vi um vídeo seu falando sobre network, né, sobre happy hour, e era justamente sobre isso, né, sobre aquele vídeo que você me mostrou depois. Exatamente. E eu me conectei. E um dia eu ouvi assim uma pessoa me dizer assim, Mel, foi até uma amiga me chamada Anne, que eu conheci em um curso, e ela me conheceu naquele dia, ela disse assim, Mel, você sabe que você é magnética, né? E aquela palavra, ninguém tinha falado para mim aquela palavra. Eu sabia que eu me conectava fácil com as pessoas, tal, mas magnética eu nunca tinha escutado. E quando eu ouvi você falando, né, assisti você naquele vídeo, eu digo, o cara é magnético, porque eu não queria sair do vídeo. E eu recomendo esse vídeo, porque esse é um vídeo que eu assim, me esforcei para mostrar a você o quanto você pode ser um produto. E lembre-se, nós somos um produto. Lembre-se que nós somos vendedores e nós vendemos todo dia o nosso melhor produto, que somos nós. Então, se você não pensou que você é um produto, eu vou te contar algo. Teu produto, ele tem validade, mas a validade depende somente da sua vontade de valorizar o seu produto. Então, você quem dá a validade do produto que você tem como melhor condição de oferecer e de compartilhar. Exatamente. Eu falo para os meus alunos, quando eu vou fazer um curso, né, ministrar um curso de vendedores para jovens, seja para quem for, e aí eu pergunto, vocês se acham vendedores? E se eu disser que vocês são vendedores desde o momento que vocês se acordam? E aí as pessoas dizem assim, eu não me acho vendedor, eu não sou, eu não vendo nada. Você acha que vendedor? Aí um diz que não vende nada, enfim.
Eu digo, e se eu disser para vocês que vocês são vendedores, tornam-se vendedores desde o momento que vocês abrem os olhos e se levantam da sua cama? Porque você começa ali a se vender para sua própria família, para o seu pai, para os seus irmãos. Sim, sim, A sim. forma, a forma que você dá um bom dia. Você já disse, se você der um bom dia mal-humorado, a pessoa Opa, opa, peraí, já isso não mesmo. compro, já não compro. Olha, você está dizendo uma coisa. Eu fiz uma vez uma entrevista com um amigo meu e ele disse o seguinte: faça uma pesquisa, Gilvan. Você chega para uma criança e diz assim: o que é que você quer ser no futuro? A pessoa diz: eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, um bombeiro, um dentista, um engenheiro. Quantos dizem eu quero ser vendedor? Porque as pessoas acreditam que vender está vinculado à venda mercantil, vender algo. Só que as pessoas esquecem, e esquecem com muita frequência, que você precisa conviver em sociedade. Você precisa ter a sua capacidade de servir desejada. Se você não tem a sua capacidade de servir desejada, você não vai ser requisitado. Se você tem a capacidade de conectar pessoas, você vai ser conectado e você vai ser desejado para que pessoas conectem com pessoas. Network é um negócio muito simples. E eu vou te explicar com poucas palavras. Ó, esse QR Code que está aqui, se você ler, você vai ver que vai ter o meu cartão de visita. Quando você lê ele, você vai descobrir uma outra coisa muito séria. Quando o meu cartão precisa ser atualizado, mesmo que a versão dele seja antiga, quando você lê, ele se atualiza. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que está tão centrada em atender a empresa que deixa de lembrar a conquista que ela tem que fazer para os clientes. Você não precisa conseguir um cliente novo todo dia, mas você precisa fazer com que o seu cliente tenha informação nova todo dia. Ele já sabe que você é bom. Ele já sabe. Ele já sabe que você é bom, prestativo, atencioso. Então, faz o seguinte: oferece para ele um cartão que tenha um Tagfy como sendo plataforma. Aí, eu te explico depois. Gilvan, sabe o que eu quero que você explique? Como é Diga. que o Tarify pode funcionar para quem faz eventos? B. Imagine um evento, tá certo? Imagine um evento. Você fez um cartaz dizendo que aquele evento vai acontecer. Tudo bem? Então você imagina que você fez um cartaz. Não, não, vou fazer melhor. Você fez um outdoor. Botou um QR Code pequenininho, não, botou um QR Code grande. Fez alguma coisa para chamar a atenção. E tá lá. E aí você está monitorando que aquele evento que está passando no outdoor, as pessoas veem todo dia na hora do almoço. Ó, porque ele está no local estratégico e a índice de pessoas vendo no almoço é grande. Então você chega para aquela pessoa do evento, vamos dizer que é um show. Você chega para o cantor e diz assim: olha, preciso que você faça um vídeo. Aí o cara, como? Um vídeo dizendo assim: eu tinha certeza que você ia falar. Eu tinha certeza que você ia no meu show. Então, para ter certeza, eu estou convidando você. Dia tal, eu estarei lá. Já comprou seu ingresso? Nos vemos. E aí, você programa que naquele horário apareça isso. Gilvan, eu coloquei um outdoor e eu olho que ninguém está vendo. Aquele não é um local de outdoor. Gilvan, eu estou vendo que aquele QR Code ele não está sendo lido no shopping, mas eu quero que o pessoal veja no shopping. Gilvan, eu quero fazer uma campanha e captar leads para o evento. Você pode? Pode. Então, acabou o evento. Você soltou um bocado de flyer. Tá bom. Esse flyer agora tem esse QR Code, mas é do evento passado. Você mudou. Quem teve a curiosidade não está vendo o flyer do evento passado, está vendo do atual. É isso que acontece com essa revista. Todo mês
Quem lê essa revista, mesmo sendo antiga, vê a versão nova. Nossa, Todo mês, quem lê esse QR Code aqui, vê a propaganda nova. Veja, você que é de evento, me fala o seguinte: quantas vezes você já usou a opinião de pessoas falando do seu evento? Isso pode ser evento, isso pode ser imobiliária, isso pode ser automóvel, isso pode ser restaurante, isso pode ser qualquer coisa. Gilvan, eu tenho um QR Code que é de restaurante, só que ele só abre à noite. E por que você tem interesse que o QR Code fale do restaurante de dia? Por que não está fazendo com que ele está falando das vantagens do restaurante? Então, comunicação é algo voltado para nicho. Comunicação é algo que faz você só entender que é eficiente se tiver retorno. E se você não conseguir fazer ajuste no caminho, você vai descobrir que virou estatística. Só. Só. Então, para um evento, se você está fazendo com que as pessoas se motivem, você consegue ter em tempo real o que está acontecendo. Mas você consegue ter, após o evento, como você está vendo, quem está vendo. teria que Ou ter, os teria seus que brindes. ter, teria que ter uma pessoa atualizando os dados dentro do Os evento? dados, eles são automáticos. Toda vez que entra, ele vai lá e vem. Você pode depois... Olha, eu vou te contar uma novidade para você. Chegou um cidadão Hum. há 2 meses atrás e disse: Gilvan, eu quero contratar um Tagfy no plano que você vai analisar. Eu digo o que você está precisando. Eu quero fazer assim, ó, Gilvan, essa bebida aqui, eu vou criar um copo que a pessoa vai pagar o copo. Comprei o copo. Opa, comprei um copo. Quando ele comprou o copo, a gente vai criar um negócio chamado campanha. E dizer que a campanha diz: você que bebeu o copo 2 vezes é bebida grátis. E a proposta que ele veio foi assim: ele vai ler e vai dizer: quer fazer parte da campanha? Você vai dizer: quero. Então se cadastre, bota seu nome, o seu e-mail, opcional, mas bote o seu WhatsApp. Quando ele disse quero fazer parte, ele vai gravar esse lead para futuras ações. Tá bom. Aí ele chegou, cadastrou, e ele vai chegar no bar e dizer assim: olha, estou aqui. Aí o cara disse: lê o QR Code. Ele vai ler o QR Code com o celular dele e diz: olha, tem direito a uma bebida. Ele vai lá, enche a bebida, entrega, chega no WhatsApp daquele cliente e diz assim: parabéns, você ainda tem mais 2 bebidas, porque a cota que ele deu foi de 3. Tá bom. Fez isso as 3 vezes, e aí, na quarta vez, ele chegou lá e disse: ô, querido, sua cota já encerrou, você tem que comprar agora no bar, beleza? Nós vamos fazer campanha. E aí, nós passamos alguns meses desenvolvendo isso. Desenvolver, beleza. Hoje, eu estava num evento chamado Mind aqui, feito pela Fiesp. FIENG, desculpa, pela FIENG. Quando eu vou lá, chegou um rapaz e disse assim: eu trabalho em uma empresa de energia. Isso é legal. E eu estou agora querendo fazer uma campanha e eu vi você falando do Tagfy. Eu Ó, vou dizer o que eu quero para saber se funciona. Eu disse, claro, eu quero fazer assim. Eu quero botar um QR Code numa empresa. E ele vai ler e eu quero dizer que eu quero dar uma consultoria grátis para ele de energia. Imediatamente eu pensei na campanha. Eu disse: olha, vamos fazer assim. Imagine você colocou o QR Code, criou uma campanha, que é o tempo inteiro, que diz: olha, você quer uma consultoria grátis sobre a sua conta de energia? Se você quiser, cadastre o seu nome, o seu WhatsApp, que nós vamos mandar para você um zap orientando. Eu vou mandar um zap dizendo assim: me mande a sua conta de energia,
que eu vou analisar e dizer para você. Ele disse, é isso que eu quero. Eu disse, ótimo, eu não pensei nesse tipo de serviço antes, mas eu descobri um nicho que o Tag faz, porque tudo que é campanha, nós atendemos. Por isso que nós não somos um QR Code dinâmico, nós somos uma plataforma de oportunidades. É isso que Tag faz. Eu achei, sabe o que eu estou, assim, percebendo também você? Você não é só um consultor, você não só vende o Tagify, você é um publicitário em pessoa. O que nós Você tem um vemos, dom incrível de criar as publicações, criar a campanha em si. Isso é muito bom. Eu admiro demais isso em quem consegue criar. Às vezes me dá um repente também algumas coisas, que, por exemplo, ideias, surgem as ideias bem loucas assim, e eu coloco, e eu implemento. E eu vejo isso em você também, que é muito mágico. Você já pega Mel, no ar e você já cria. É muito bom, muito eu vou bom. mostrar uma coisa para você que está me vindo agora à mente, tá bom? Quando você idealizou o evento, tendo a visão do aeroporto, que você recebeu as pessoas como sendo um aeroporto e cada aeronave chegando com os passageiros, o propósito que você teve é dar voz e tornar cada um deles piloto da sua própria aeronave. Se essa aeronave era um 727, era um 737, um 747, ou era um Cessna, ou era um Teco-Teco, ou era um experimental, isso, cada caso é um estudo. Mas o seu objetivo era ela ter como piloto. Beleza. Quando você viu isso, você encontrou o primeiro desafio. Tudo isso que eu estou dizendo é o que eu percebi. Então, se você, por favor, se eu disser alguma coisa equivocada, sinta-se à vontade de me corrigir. Quando as pessoas se viram pilotando a aeronave que elas imaginaram, você agora viu uma outra coisa. Uma decolagem é algo que você gasta muita energia para decolar. Grande parte do consumo do combustível de uma aeronave, ela está na decolagem. E o pouso é uma queda controlada. É uma queda, ela sai É, caindo, mas queda controlada. controlada, é verdade. E aí você disse assim: meus pilotos aprenderam que possuem uma aeronave. E agora vamos pousar em Portugal. Quando você fez isso, você não trouxe pilotos, você trouxe pilotos e passageiros. E na hora que você trouxe pilotos e passageiros, você descobriu uma outra coisa mais séria. Tem muitos passageiros que são tão competentes como pilotos. Então, quando a gente viu o Tagfy é uma ideia que foi feita para uma campanha de bebida, ela serve para qualquer coisa. Por que qualquer coisa? Porque existe algo em comum na campanha de bebida e na campanha de energia, ou de qualquer outra coisa. E o que é comum? Pessoas. Nós temos uma plataforma que une quem gosta de informar para quem necessita ser informado. Quando eu digo à pessoa que ela pode botar no Tagfy o link de uma postagem, não mandando para o Instagram, eu não estou dizendo veja o que você acha melhor no meu Instagram. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: nesse exato momento, o que eu estou mostrando para você é o que você necessita como profissional e como pessoa. Agora, se você, depois que vê o que necessita, quiser conhecer o meu Instagram, sinta acolhido, sinta-se à vontade. Então, é isso que acontece. Nós temos muita coisa de sinergia, eu e você. Por Sim. quê? Porque nós conseguimos materializar muitas ações que pessoas dizem assim:
É impossível. É E nós verdade. olhamos para aquilo e dizemos assim: É fácil. sério? É impossível? Então nós estamos olhando do lado errado. É Às vezes, impossível. às vezes, eu já me senti um ET. Você já se sentiu um ET diante dos outros? Eu já me senti um ET. Não é possível. Eu penso sempre de forma diferente. Tem alguma coisa errada comigo? Isso era na família, entre as equipes. E eu sempre pensava muito além, sabe? Mel, volte aí, porque a gente ainda está aqui. Mas eu já estava longe. Mel, e você vê o seguinte: quando as pessoas olham sobre QR Code, QR Code, aí eu pergunto a você: Mel, você tem algum amigo de quatro patas? Você tem um au-au, um gato? Você tem algum amigo de quatro patas? Cria alguém? Na sua casa você tem Na algum minha casa animal? não tenho na Tá minha bom, mas você conhece pessoas que Conheço, têm amigos de quatro patas. sim. Amigos de quatro patas são família como um membro da família. Verdade. Eu não estou nem dizendo que alguns acham muito mais do que alguns, mas cada caso é um estudo, cada caso é uma avaliação. Eu não estou querendo gerar nenhuma polêmica. Mas quando um amigo de quatro patas ele tem uma situação de desaparecer e alguém encontra esse amigo de quatro patas e quer devolver e ele não sabe a quem devolver. E aqui nós estamos lançando o Tag Pet. Esse QR Code, ele vai ele é de aço inox. Então, nosso amiguinho pode botar o dentinho dele sem problema. Ele é gravado a laser. Ele Pronto, vai ter que se esforçar muito. Aí a pessoa vai ler e vai acontecer o seguinte: a pessoa vai saber que aquele amigo de patas, tem dono. ele tem alguém que está aguardando ele. Ah, Gilvan, mas se a pessoa não quiser devolver, olha, índole, ela é algo que você sabe que convive, mas tem pessoas que querem devolver e não sabe como. Como você vai ler o QR Code? Por curiosidade, você vai saber a localização de quem viu e você vai pelo menos se aproximar de onde está. Então, Tagify, Gente, Tag for You, é um tag para você. nossa, sensacional. Olha, eu tenho certeza que você não conseguiu se desgrudar, porque ele é magnético, gente. Eu já falei, né? E ele traz soluções realmente para o nosso dia a dia, para nossas empresas, para os nossos negócios, que realmente eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de serviço sendo oferecido. Ó, vou te mostrar uma coisa aqui, se eu acho que dá para ver. O Tagify, você pode também ler de forma através de NFC. NFC é aquele lance que você não lê com QR Code e você coloca ele aqui, ó. E ele, ó, apareceu, tá vendo o NFC? Eu, Tá dando para ver aqui? E até ele vou ler, você. e ele leu. Ele vai ler o meu cartão antigo. Esse aqui é meu cartão antigo. Tá, Deixa eu botar aqui. Tá vendo meu cartão antigo? Esse aqui é meu sim. cartão antigo. Quando eu clico aqui, ó, cliquei aqui. Deixa eu botar aqui. Ele está atualizando o meu cartão em tempo real. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Isso aqui é meu cartão em tempo real. Está atualizado. Se eu clico aqui, ele vai para uma área do meu cartão, não sei se está dando para ver aqui, ó. Vai para uma área do meu cartão que diz Agora, assim: ó, não seja apenas você, seja o seu melhor. Tá bom? A versão ouro, você pode clicar aqui, ainda isso, e você vai para esse vídeo, eu explicando a você. sensacional. É aquele vídeo que eu vi, né? Isso, esse. Exatamente. Então, o que é que eu estou querendo mostrar a você? Eu não estou mostrando para você algo que eu não uso. Eu estou mostrando a você algo que, além de eu vender, eu sou consumidor. E olha, para que eu consuma algo e indique, é porque eu me sinto muito confortável. Bom, Muito. Gilvan,
Você falou em network, né, aqui. É, e as pessoas às vezes ainda têm dúvida, né? Às vezes as pessoas, mas as pessoas, principalmente as pessoas tímidas. As pessoas tímidas, elas têm, meu Deus, eu fico com vergonha de puxar conversa. Como é que eu faço? Qual é o beabá? Eu queria que você contasse como nós chegamos até aqui. Tá bom. Deixa eu dizer o seguinte. Como é que, por exemplo, vocês têm grupos, né? Vocês têm grupos, a gente tem um grupo agora, né? Que eu também estou inserida no grupo, né? Então, assim, como é que eu posso me conectar com uma pessoa, né? Como é que acontece a conexão e como é que a gente chega até aqui onde a gente chegou? Conta a nossa história. Então, a primeira coisa que você tem que dar uma olhada é que a internet ela tem uma característica muito cruel. Cruel. Por que cruel, Gilvan? É cruel. Ela aproxima os distantes e ela afasta os próximos. Então, quantas vezes você foi num restaurante e viu um casal que um está com o telefone e o outro com o outro telefone? Várias vezes. Quantas vezes você foi em um evento online e após o evento online você está conversando com a pessoa como tivesse anos de conversando? Não vou mostrar um exemplo hipotético. Vou te apresentar a Mel, vou te apresentar o Gilvan, que nós falamos um com o outro como se nós tivéssemos há muito tempo convivendo. Por quê? Isso chama-se sinergia. Isso chama-se rapport. Isso chama-se sinergia que um está olhando para o outro. Beleza. Existem vários grupos que fazem uma coisa chamada network. Olha, eu não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, mas eu vou dizer a você que existem vários. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar um zap para mim que eu te indico no mínimo uns cinco. Uns cinco. E que horas a gente se encontrou? E olha, o horário é assim, ó. Você faz a hora para que você possa melhor usar. A diferença de horário entre Brasil e Portugal hoje são 4 horas. 4 horas. Porque lá está o horário de verão. Normalmente são 3. E tem pessoas que me convidam para fazer participar de uma reunião em Portugal, que é, olha, Gilvan, é às 6h50, horário Portugal. 6h50, horário Portugal. Deus, Coloque aí menos 4 horas. Beleza? São 2h50. Gilvan vai? É claro que vai. É isso que vai acontecer amanhã. Ó, amanhã eu estou indo para um grupo que vai ser às 2h50. E eu estou feliz. Por quê? Porque eu fui lembrado. E quando você é lembrado, e quando alguém te convida, gentileza gera gentileza. Isso já dizia o profeta, gentileza. Mas o que acontece? Quando nós tivemos a oportunidade de participar de um mesmo grupo, eu e a Mel, não é só participar. Lembra quando eu falei sobre happy hour e network? Participar de um grupo aonde você não demonstra interesse e querer saber mais por alguém, e além disso, saber como você pode contribuir com o seu network para a pessoa, Gilvan, não se faz isso. Deixa eu te contar uma coisa. Se faz. E se você não pensa assim, eu não vou dizer que você repense, mas eu vou te contar uma coisa que é muito séria. Você só briga com quem gosta. Quem não gosta, você ignora. Então, se você não fez isso, se você não pensa assim, se você não lembra que o agricultor, ele plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você vai se machucar. Então, seja verdadeiro, seja seus valores. Quando eu conheci a Mel, é claro que você tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que se usam também desses eventos para situações que não precisamos dizer, mas que não são nem éticas, nem tampouco
permitidas nessa visão de empreendedorismo. Mas só que quando você começa a conversar, começa, primeira regra, quer entrar num grupo online, abra sua câmerazinha, por favor, porque mesmo você tendo uma voz agradável e educada, a imagem é algo que precisa ser visto. Então, quando começamos a conversar, nós marcamos para um outro dia. E quando eu falei com Mel, foi um negócio interessante. Eu, ela marcou em um determinado horário e eu cheguei, eu acredito, 3 minutos ou 5 minutos antes e ela já estava lá. E eu disse assim: Olha que bom, nós somos muito pontuais. E ela disse: Eu estou no Sergipe. E eu disse: Que bom. E nós começamos a conversar. Mel, eu estou criando um infoproduto chamado o Mapa do Network, Sim. certo? É, é a forma de fazer com que as pessoas saibam fazer network. Porque se você não sabe fazer network, não entra num grupo desse. Tá. Se você quer usar simplesmente de encontrar, ajudar e querer que elas te ajudem, não entra num grupo desse. E o que acontece? Você começa a criar gratidão. E gratidão faz com que você comece a ajudar pessoas. E você fica Reciprocidade. feliz. Tem a reciprocidade. É um sentimento muito bom. É, Olha, você que está nos vendo até agora, primeiro eu quero agradecer e dizer a vocês que eu sou visual, né? eu E eu também. gosto de dar Como? exemplos. Ela daqui a pouco vai dizer assim, Giovana, aí tem que acabar, tem que acabar. Eu disse, não, tá É. bom, tá bom. Eu Gente, vou era dar para um ser exemplo. meia hora. Era para ser meia hora. A gente já Ó, está quase uma hora e eu meia vou até aqui. ela começar a fazer os cortes, eu vou começar a dizer, Gilvan, ela vai cortar tanto que vai ser somente o G e o N. Mas vê o seguinte, vou aproveitar enquanto ela não está nessa linha. Lembra quando você chegou a ver algum casal, ó, dois casais foram para a praia, dois casais foram para a praia e sentaram para tomar banho de mar. Sentaram na areia, botaram a esteira, e cada um casal tem, ó, sentaram próximo, não tão longe, mas próximos. E cada casal desse tem uma criança. Em menos de um piscar de olhos, você vai encontrar dois grandes amigos conversando. Dois grandes amigos. Porque os filhos, eles vão brincar, eles não olham para o outro e digam assim: você é algo que eu temo. Começa a relação e acaba os pais voltando àquela energia da convivência. Beleza. Se esses dois mesmos casais fizerem isso sem filhos, eles vão para a praia, voltam da praia e nada acontece. Se você quer aprender com os outros, pratique o que os outros fazem, o que os outros dizem e mostram que fazem. Você tem nesse canal uma pessoa que vocês podem usar como referência. Olha, Gilvan, referência ser igual? Não, referência é algo que você se espelha, mas que você vê que cada pessoa tem uma característica. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que têm uma característica própria, mas você pode usar a Mel como sua referência. Referência de quê, Gilvan? Olha, referência de postura, referência de retidão, referência de resiliência, referência de empreendedorismo, referência como profissional. E como é que eu falo com a Mel? Você, você fala com a Mel seguindo ela, seguindo o canal dela, seguindo o talk show, seguindo o que você vai lá no Instagram, seguindo ela e fazendo uma coisa muito maior do que só seguir. Querer participar daquilo que ela faz, porque ela só encontra o melhor para entregar para vocês. E tem uma coisa que eu tenho certeza que nesse exato momento, quem está aqui está fazendo uma pergunta. Uma só. Uma só. E a pergunta é essa. Gilvan, quando você recebeu o convite da Mel, vocês fizeram um script?
Ah, vocês acertaram o que iam falar, não é? E eu vou te ser muito sincero. Não. A regra era o seguinte: sinta-se à vontade a fazer qualquer pergunta que eu irei responder. Tô certo, meu, não foi isso? Certíssimo, certíssimo. Então, Foi algo bem tranquilo aqui, super natural. 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 Então, essa pessoa que você já segue, você fez uma excelente opção. Mas cada pessoa vai escutar esse vídeo, todo esse material no seu tempo. Tem algumas pessoas que não vão entender nada. E está tudo bem. Tem pessoas que vão entender. E está tudo bem. Tem pessoas que vão imaginar. Está tudo bem. Tem pessoas que vão querer indicar para outras pessoas. Está tudo bem. Sabe por quê? Essa é a democracia da internet. Verdade, verdade, Mel, Giovanni. você é encantadora. Eu só tenho elogios a fazer a você. Tá certo? E Nossa, eu obrigada, Giovanni. não sei como encerrar isso, que Tá tudo magnético aqui. eu vou te contar uma coisa para encerrar. Vou te contar Tá. uma coisa para encerrar. E isso eu não vou dizer para a Mel. Eu vou dizer para você que está nos vendo agora. Você. Eu vou, eu vou compartilhar com você um conhecimento que eu acredito que seja importante. Eu vou tirar meus óculos, porque eu quero olhar no seu olho. É o seguinte: eu não conheço você. Não conheço. Então, o que eu vou dizer para você serve para qualquer situação. Quando você tiver um dia diante de uma pessoa que você não conhece, mas você está interessado em conhecer mais, existe um assunto que você vai conseguir fazer que a conversa seja eternamente agradável. O assunto, queira saber mais sobre ela. Exatamente. Então, se você botar isso em prática, uma coisa eu te digo: se a Mel trouxe isso nesse podcast, nesse talk show, que você não estava esperando, você tem ideia do que ela vai trazer nos próximos? Eu vou estar assistindo. Você, eu deixo que você responda. Ah, olha, Gilvan, olha, uma honra enorme ter você aqui no nosso talk show. Quanto conteúdo, né? Quanto processo você teve que passar, quanta experiência você Oh, trouxe muita. para nossa, né, para o nosso público, para o nosso público-alvo aqui, nossos internautas, nas pessoas que estão nos assistindo agora. E eu tenho certeza que vai ser muito importante para quem assistir, né, esse conteúdo. E, nossa, foi um presente, né? Eu ganhei um presente essa semana, conhecer você, conhecer essa pessoa maravilhosa, conhecer o trabalho que você desenvolve, que vai com certeza ajudar muito nos meus negócios também. É. Acredito que sim. Faremos vários negócios, com certeza já somos parceiros. E, nossa, só a parte do evento aí vai me ajudar demais. Só na parte né, em a gente poder ter esse QR Code dinâmico vai ajudar demais. E com certeza nós vamos levar para os nossos parceiros daqui também, né, e do mundo, porque a gente está em Portugal, a gente está no Brasil, e isso não tem fronteiras, é sem fronteiras, são Não tem conexões sem fronteiras. Não fronteiras. tem. Então, isso é É. importante demais. E você que está nos assistindo, já se inscreva no canal para continuar vendo esses conteúdos de qualidade de nível, né, dos nossos convidados. Até a próxima edição. Até o próximo episódio. Oh, te espero. Vamos lá.